Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. É um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Estamos no site www.guarutv.com.br e também no site www.tvguarujá.com.br. TV Guarujá, canal 11 da NET, Guaru TV, canal 7 do Sistema SPIN, da Itapema, do Sistema Itapema de televisão. Temos reprises no canal 7 e também, temos reprises no canal 8 e também no canal 22. Passamos no canal 7 com reprises no 8 e no 22, ok? No Facebook /Do Jeito do Jonas, você assiste a este programa e assiste a mais de 300 programas que tem gravados lá. Eu vou fechar de novo o balanço, acho que já chegamos nos 350 programas e estamos aí evoluindo, fazendo todo dia, gravando todo dia para você, sempre com convidado diferente, com assunto diferente e mostrando as coisas da nossa cidade, da nossa região, da nossa política, enfim, coisas que interessam a todos nós. E para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma personalidade aqui da nossa cidade, ele que é um batalhador, é uma pessoa que corre atrás das coisas que acredita, das coisas que ele acredita que seja bom para a nossa cidade. E eu agradeço muito a sua presença aqui, obrigado por ter vindo. Marcelo Melo, presidente da Cooperbem. Bom dia, Jonas, bom dia a todos que estão assistindo o programa. E é uma satisfação muito grande a gente ser convidado para participar de um programa, principalmente porque atinge a nossa cidade e a região, né? Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para poder engrandecer tanto a nossa cidade quanto a região e também as lutas que a gente trava por aí afora, é sempre bem-vindo esses convites e agradeço mais uma vez, Jonas. Marcelo, o que é Cooperbem? Explica aqui para o doutor Jonas que não sabe o que é Cooperbem. Cooperbem é uma cooperativa de beneficiamento, por isso que é Cooperbem, beneficiamento. E o que é o beneficiamento? É quando a gente pega o resíduo reciclável, separa para poder encaminhar para cada indústria. Então, na verdade, fica Cooperativa de Beneficiamento de Materiais Recicláveis e Educação Ambiental. Nome fantasia, Cooperbem. Tá. Você fala em reciclagem. Existe no Brasil essa cultura de reciclagem? As pessoas já aprenderam que precisa separar lixo, as pessoas já aprenderam que colocando tudo no mesmo saco, jogando no mesmo lugar, isso vai acabar voltando contra a natureza e contra a qualidade de vida de cada um. Existe já essa cultura ou nós somos embrionários nisso ainda, Marcelo? Não, eu diria que, apesar de se falar muito desses nomes, dessas tarefas, desse serviço, é uma coisa muito nova em termos de população mundial. Mas, como nós somos sempre atrasados, né? Estamos sempre na contramão do que está acontecendo, hoje a coleta seletiva ela é focada muito mais na parte social, né, com os catadores, e aí, como é um assunto que poucas pessoas têm conhecimento ou informação de fato do que é, a gente tem a dificuldade de colocar isso. Aquele camarada que fica lá na porta do prédio da gente, fuçando os sacos de lixo para pegar uma coisa ou outra, de uma certa forma faz parte disso? Faz. Ele é o ator principal do processo de coleta seletiva com a inclusão dos catadores. Então, mas aí não seria mais interessante você chegar, por exemplo, num prédio, eu moro num prédio, ok? Sim. E dizer assim, olha, separa para mim, porque eu vou dizer aqui uma coisa interessante, para mim pelo menos é interessante. Quando eu era menino, isso lá na metade do século passado, para vocês verem como faz tempo, quando eu era menino, nós íamos nas casas, os meninos, alguns, iam nas casas e diziam, olha, guarda a lata para mim, guarda o vidro para mim. E aí, nós passávamos uma vez por semana com um carrinho e pegávamos as latas e pegávamos os vidros, tá? E levávamos para casa. Meu pai juntava aquilo, tá? E vendia no ferro velho, vendia o vidro, vendia a lata e vendia outras coisas também. Eu digo isso, eu já falei aqui, não quero ser repetitivo, mas papai veio da Alemanha, né, logo após a guerra, e não tinha documento, tinha medo, achava que ia ser preso, enfim, quem vem da Europa nessa época de guerra, hoje quem tem 20, 30 anos não vai entender isso, mas as pessoas de mais de 50 anos vão entender que a coisa era muito difícil para essas pessoas que vieram de um pós-guerra. E então tinha dificuldade de sobrevivência, de ganhar o pão e tal. Meu pai lutava muito, não tinha documento, era difícil trabalhar, aquela coisa toda, fazia um bico aqui, um bico ali e tal. E nós catávamos essas coisas. Quer dizer, eu fazia isso que você faz hoje, de uma forma muito mais ampla, nós fazíamos quando criança, com um carrinho desses carrinhos de pedreiro, e ia nas casas buscar as latas, os vidros, e papai vendia e fazia disso uma renda.
Quem comprava pra gente? Não tinha esse negócio que você vai na escola hoje, você tem uniforme, você tem material, você tem merenda, não tinha nada. Você tinha que levar um lanchinho para você comer, você tinha que comprar o seu caderno, então esse dinheiro ajudava para comprar o caderno, você tinha que comprar o lápis, a caneta não existia, era muito pouco, mas o lápis, você conseguia comprar o lápis com esse dinheiro que nós saíamos catando coisa na rua e pedindo para as pessoas guardarem. Não podíamos fazer isso hoje, chegar no prédio e falar assim, olha, separa para mim os plásticos que eu venho pegar? Jonas, então... No meu prédio nunca foi feito isso. Então eu vou colocar uma coisa aqui para você. Eu sou nascido em Porto Alegre e morei lá até os 7 anos. O meu avô tinha um campo de futebol. E se eu nascesse em Porto Alegre, eu não vinha para cá. Porque lá é mais bonito que aqui. eu segui outros caminhos e a gente às vezes não entende o que é a vontade de Deus e a nossa, né? Se eu pudesse escolher quando menino, não teria voltado, porque eu saí de um bairro chamado Azenha, no Rio Grande do Sul, que é um bairro nobre, e vim morar na Prainha. Então, foram 2 mundos completamente diferentes para mim. Mas voltando a Porto Alegre, quando eu morava lá, eu catava osso. Eu vendia lata, eu vendia ferro. Só que o que acontecia? Tinha um ferro velho, tinha alguém que comprava o osso. Se eu quisesse osso do quê? De animal? Não, churrasco, costela. Ah, osso de churrasco. Eu não pensei nisso. Meu avô, todo final de semana, tinha 3 ou 4 churrascos dos times que jogavam e alugavam o campo dele. Pegava aquilo ali, era uma festa, eu comprava as minhas coisinhas. Pergunto, hoje, na cidade do Guarujá, se eu juntar osso, eu tenho para quem vender? O franguinho lá de domingo? E o que fazia com o osso? Nós tínhamos ferros velhos que compravam, porque tinha uma indústria que fazia pente, fazia botão, fazia aquele ferramenta para calçar. É verdade, a gente tinha propaganda que o pente era de osso. Fazia aquele hoje não, hoje é plástico. A calçadeira. Então, qual é a diferença da sua história como menino, a minha e esse catador que você colocou hoje em frente ao condomínio? Quando nós fazemos uma ação pontual de juntar alguma coisa e vender em algum lugar, isso chama-se um tipo de negócio. Quando nós falamos de coleta seletiva, eu não estou falando de somente buscar ou o osso, ou a latinha, ou o ferro. Nós estamos falando dos materiais que podem ser reciclados, por isso que é beneficiamento. Nós separamos a quantidade de material para ser destinado à indústria de reciclagem. Quando nós vamos aos condomínios, por exemplo, nós fomos, desde o início da nossa cooperativa, que foi em 2005, quando ela se tornou de fato e de direito, nós fomos a vários condomínios. Nós já fizemos coleta em condomínios aqui no Guarujá que ultrapassam 600 condomínios. A maioria deles hoje não chega a 4. Porque a gente chega lá para pegar o material, eles nos entregam jornal, revista, vidro, caixinha de leite, caixa de ovo. A latinha eles vendem, o óleo eles vendem, o cobre eles vendem. Então, a gente acaba fazendo a coleta de um material que o zelador ou o síndico não fez receita. Tudo bem? Quer dizer, se o que ele puder fazer receita para ele, ele vai fazer. Exato. E aí ele quer nos entregar aquilo que ele não consegue passar para ninguém. Exatamente. O lixo, vamos dizer. Lixo. Só que quando a gente fala de coleta seletiva... Se você chegar hoje e falar assim, separa as latas para mim, ele não vai separar porque ele mesmo vende, é isso? Ele mesmo vende. Tá? Mas no meu prédio fica lá na calçada, os caras vão rasgar o saco lá para pegar. É que no seu prédio, talvez tenha uma particularidade de que as latinhas que tinham para ser tiradas já foram, como o material tem que ser colocado ali fora, porque senão o que acontece? O catador ele está lá, mas o catador que vai lá e bate essa latinha, ele pega a caixinha de leite? Eu não sei. Ele pega? Não pega. Porque esse material... Quer dizer, vamos começar do começo. A minha esposa junta o lixo da cozinha, certo. Ok? Ali, vamos supor que tem ali uma garrafa, que tenha um plástico, ela coloca num saco de lixo. E ela põe fora do apartamento, no andar. No andar. Vem um funcionário, pega aquilo e leva. Quer dizer, o que tiver de valor ali, ele mesmo já pega. Ele mesmo já pega. Não sabia disso. Aí o que acontece? Aí é onde poder público entendam que isso é uma política pública, não é de pegar material que pode ser comercializado somente. Nós estamos falando de material de baixo custo. Jonas e telespectadores, sabe quanto custa vender 1 quilo de jornal? 10 centavos. Sabe quanto custa vender 1 quilo de caixinha de leite? 18 centavos. Sabe quanto custa vender vidro em cacos? 8 centavos. Como é que você mantém uma estrutura para poder trabalhar a coleta seletiva? Por isso que os catadores... você precisa de subsídio do poder público, porque é um serviço público. Por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na sua essência,
no começo, quando começou a se falar, sabe quantas vezes a gente encontrava a palavra catador na estrutura da lei? 3 vezes. Hoje, você encontra mais de 35 vezes o nome catador. Quem é o catador? Catador é a pessoa que sobrevive ou vive... Tá, mas quem é na sociedade essa pessoa? Qual é a participação social dela? Ela é uma pessoa que tem problemas, ela é uma pessoa de baixa renda, ela é uma pessoa relativamente estruturada. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, na verdade, Jonas, é qualquer cidadão que trabalhe com material reciclável. Porque quando se colocou, no início dos anos 90, a coleta seletiva, ela ficou muito associada com pessoas que tinham deficiência mental, tinham alguma necessidade especial. Até daí vem a minha pergunta. Tá? Então, naquele momento, o olhar era de saúde pública, não era socioambiental. Com o passar do tempo, ele é o tripé. Ele tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Por isso que uma cooperativa, quando ela vai no seu prédio, ela não vai dizer, seu Jonas, eu só vou pegar material que vale dinheiro. Só que a contrapartida é o poder público local, através das leis, contratar as cooperativas de catadores, regularmente registradas, para que elas executem a coleta. Tá, mas você pega um catador desse, você registra, você tem que pagar no mínimo um salário mínimo. Não. Não precisa. Aí é o outro... É registrado em que grau? É uma carteira profissional? Não. Não. É um sistema de cooperativismo. Tá? Tá, É uma sistema de cooperativa- cooperativismo, todo mundo é dono. Sim. E divide os... Exato. É por Divide isso... não, perdão. Existem os dividendos. rateios. Os dividendos, rateios. Tá? O que ocorre? Quando você tem um catador, esse que está lá na frente do seu prédio, olha, procura a Cooperbem lá na Vila Júlia. Quando ele chega à nossa cooperativa, primeiro, ele tem que ter RG, ele tem que ter CPF, ele tem que ter endereço. Não vai ter. Aí já não é um problema da cooperativa, isso é um problema da ação social, de fazer, vamos dizer, trazer esse cidadão para a inclusão. Porque se eu coloco um trabalhador desse dentro da cooperativa, eu tenho uma pessoa laborando sem um registro. Se eu sofro... Todos os que trabalham, entre aspas, para você, os que estão ligados à cooperativa, que trazem produtos para a cooperativa, você tem um cadastro dele. Se não tiver, você não pega. Na verdade, não é cadastro, não. Ele tem que constar na ata da cooperativa. Da cooperativa como cooperado. Ou uma carta de adesão Como faz cooperado. parte como cooperado. Tá. Tem custo para você aderir a isso? Normalmente, Jonas, as Porque qualquer cooperativa você paga para entrar. Isso que eu ia falar. Normalmente, as cooperativas ou qualquer outro negócio, você tem a cota à parte. O que nós colocamos desde o início da nossa cooperativa foi, se a pessoa é um catador e vem trabalhar conosco, ela não paga a cota à parte. Ela paga a cota à parte a partir do momento que ela consiga ter um ganho acima de um salário mínimo, ela paga R$200 por ano. Como cota à parte. Como cota à parte. Isso dá mais 17, 18 por mês. Exatamente. O que ocorre? Nós não temos uma retirada hoje não, nos últimos anos, acima de R$600. Então, a cooperativa hoje, ela sobrevive muito mais de trabalhos que eu faço externo da cooperativa, como consultoria, como projetos que a gente tem, como tivemos com a Electro, com a Eco Rodovias e outras empresas que nos contratam para fazer uma prestação de serviço. Só que isso sozinho não paga o custo operacional de uma cooperativa. Vamos dar uma parada? Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos conversando aqui com o Marcelo Melo e aprendendo sobre cooperativa e sobre esse trabalho de reciclagem, de material reciclável. E nós estamos falando, obviamente, daquele material que sai de dentro da sua casa, que você usou o produto e descartou a embalagem. Isso tem que ir para algum lugar e a gente aprende aqui um pouquinho a mais com o Marcelo. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Agora eu vou aproveitar MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942.
Estamos de volta para mais um bloco do programa Do Jeito do Jonas. Olha, eu ainda vou começar a gravar o comercial aqui, que é mais engraçado na hora do comercial do que durante o programa. Mas é muito legal bater um papo aqui com o Marcelo Mello, um papo gostoso, uma pessoa inteligente, que sabe o que quer, sabe o que diz e pensa de forma correta nas coisas que ele quer de bem, para, não só para o nosso município, para a humanidade, porque essa questão de reciclagem é uma coisa muito importante. Estivemos recentemente lá no Aquamundo aqui do Guarujá, um abraço lá para o Heitor Gonzalez, meu grande amigo. Nós tivemos lá uma exposição, né, do que é hoje o fundo do mar, com os plásticos, pneus, cano de bicicleta, joga-se tudo nos mares. E quando tem alguém que recicla, nós temos que dar o seu devido valor. Você falou uma palavra, como é que chama mesmo? Que você falou no intervalo aí? A logística reversa? Logística reversa, eu nem consegui mentalizar. Logística reversa. Meu amigo, o que é logística reversa? Logística reversa é uma lei hoje que está já em andamento, onde, lembra aqueles produtos que eu mencionei que as pessoas não buscam porque tem um baixo valor agregado, Sim, ou que não tem comercialização? Acontece que a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dividiu-se por setoriais. Então, o plástico, independente do tipo, ele está na Biplas, o papel está na Abrapel. Tem plástico que não dá reciclagem mais. Tem. Ele já chegou ao limite. Não, todos têm. Todos têm? Todos têm. Hoje, inclusive, a gente tem um trabalho com o Instituto Renovatec. A Cooperbem hoje faz parte desse instituto, como uma cooperativa de catadores, levando essa tecnologia que nós adquirimos aqui para outras cidades e estados, em que lá nós mostramos os móveis feitos a partir do plástico que a gente não consegue recuperar, banco, cadeira, carteira, tudo que você possa imaginar. Não, mas não foge da logística reversa, não. E a logística reversa, então, Jonas, o que ela faz? Ela faz com que a indústria que produz, ela seja responsável pela volta desse material. Se faz isso com pilha? Se faz isso com pilha, com lâmpada, Lâmpada eu não sabia. Muito pequeno, mas faz. Tá? E agora vai ter para todos os... O fornecedor é obrigado a pegar de volta para mandar para quem forneceu para ele? Exatamente. Então a indústria ficou com esta responsabilidade e eles estão, na maioria dos casos, contratando cooperativas, né, locais, para que ela faça a coleta seletiva, volte com esse material para a indústria através de nota fiscal, para que ele possa fazer a contabilização desse material. Então isso, na verdade, é uma parceria que tem entre o poder público... Já funciona? Aqui no nosso município nós já estamos negociando, na verdade já está bem adiantado com a Abrapel e outras que vieram. Você pode pegar uma indústria, por exemplo, que seja até da Noruega, de qualquer lugar do mundo. Sim. Ele vai vender aqui, ele tem que de alguma forma cuidar. Como ele não vai se dispor a sair de um outro país para vir cuidar, ele vai ter alguém que cuide para ele. Aí entra o papel da cooperativa. Exato. E a ideia realmente é essa. Então, é um acordo que existe entre a prefeitura local, as ABs, que são as associações que estão dentro desses setoriais, e as cooperativas regularmente cadastradas no município. Então, eles aportam recurso para a cooperativa, com equipamentos, com uniforme, com capacitação, para que a gente consiga atender a demanda de material reciclável que existe hoje sendo enterrado. E a ideia é fazer com que a maioria dos materiais que hoje são enterrados, eles encaminhem para a coleta seletiva. Você não acha que nós estamos demorando muito para cuidar do lixo? O lixo tem se tornado um grande problema do ser humano. Não acha que a coisa está muito leniente, muito deixa para lá, depois a gente vê? Jonas, eu vou falar uma coisa para você, que a nossa cooperativa ela se diferenciou desde 2005 no fato de nós fazermos palestras, mostrarmos, levarmos capacitação, levar para as pessoas um pouco mais desse trabalho. O grande problema que a gente sempre diz e eu vou até dar um exemplo aqui, a Escola Veritas de São Paulo. Todo ano eles vêm fazer uma visita na nossa cooperativa. Eles vêm de São Paulo para conhecer a nossa cooperativa. São os alunos do 8º ano. A dinâmica é, tragam uma sacolinha no ônibus e quando eles chegam na cooperativa, cada um entrega a sua sacolinha. Só que quando eles entregam a dele e vão embora, para ir assistir a palestra, ver o vídeo, conhecer os cooperados, os modos operantes da cooperativa. Quando eles vão saindo, a gente mostra o volume de material. Eles não acreditam. Volume de material do quê? Que eles trouxeram, só que cada um só trouxe uma sacolinha. Vazia? Não, com um pouquinho de material. Sabe essa sacolinha de supermercado? Sei. Aí ele coloca ali, que ele trouxe da casa dele, uma garrafa PET, uma garrafa... O que ele vai consumir? O que ele vai consumir. Quando ele vê esse volume... Aí vocês juntam tudo isso num lugar para que eles vejam o que eles trouxeram. Exatamente. Aí eles ficam... Nossa, por exemplo, se eu falar aqui para a população
que Guarujá produz 330 toneladas de resíduo, de lixo por dia. Alguém tem ideia? 330 toneladas. Dia. Alguém tem ideia do que é isso? Agora você veja, quando, vou voltar lá, metade do século passado, quando eu fui criança, o leite era 1 litro que você deixava na porta para o camarada encher de manhã. Quer dizer, era 1 litro de leite. Você usava o mesmo litro, lavava, a mãe passava lá uma água quente e enchia de novo. O refrigerante era 1 litro que voltava para o supermercado. Coca-Cola, o Guaraná, voltava para o supermercado. Não existia sacolinha do supermercado, você ia com a sua sacola no supermercado, fazia a tua compra e levava para casa na tua sacola. Não existia esse negócio de sacolinha. Quer dizer, são coisas que foram sendo criadas, né, os descartáveis, foram sendo criadas com o tempo. O óleo, por exemplo, em casa tinha 1 litro chamado litro de óleo. Não precisava escrever litro de óleo. Todo mundo sabia que era 1 litro de óleo. Quando ele chegava ao final, aliás, tinha 2, um usando e um outro que esvaziava, você levava lá no armazém, seu Manuel pegava a bomba lá e enchia e te dava o litro de óleo. Hoje não, você compra a lata, acabou de usar, você joga fora. Quer dizer, essa modernidade também fez com que nós tivéssemos um acúmulo muito grande de resíduos, não vou nem chamar de lixo, de resíduos, ok? Só que, por outro lado, não houve uma adequação dos serviços de coleta disso, de reciclagem disso. Isso foi sendo deixado para o segundo plano. A modernidade veio de um lado, mas do outro lado você continuou só acumulando lixo. Por isso, Jonas, que a logística reversa é aí que ela entra. Porque quando nós éramos meninos... Vou comprar uma lata de óleo, eu vou ter que devolver, hoje é plástico, né? Vou ter que devolver essa lata para o fabricante. A ideia, a concepção é essa. Só que o que acabou acontecendo? A modernidade chegou. A partir do momento que ela chegou, nós trabalhamos para quê? Para ter conforto. O conforto nos trouxe algumas coisas boas. Tá? E o conforto nos trouxe algum desconforto. Exatamente. E aí, o resíduo, agora ele passou a ser impactante porque não tem mais onde enterrar lixo. Não tem mais o que fazer. Os recursos naturais estão se esgotando. Aí vem a pergunta, quando você queria tomar leite e levava o seu litro de vidro para comprar o leite... Com aquela boca larga assim? Exato. Quem é que tinha trabalho? Você ou o fabricante? O fabricante? Não, você que tinha que pegar o vidro em casa, eu que tinha trabalho? Ir lá e trazer. O fabricante tinha que ter o trabalho de deixar lá na loja, o lojista ia ter que ter o trabalho de ficar enchendo no litro. Então cada um tinha um pouquinho de trabalho. É. Hoje, eu digo aqui para vocês, quando você vai ao supermercado e compra um refrigerante, compra uma latinha de cerveja, compra alguma coisa, aquele resíduo que está lá, que antes você tinha que levar de volta, quem é que fica com ele? Ninguém. O lixo. Ele vira lixo. Esse é o grande problema. Então, você precisa criar as ferramentas, que no caso são os PEVs, políticas públicas, organização dos catadores, contemplar a lei, trazer o setorial, chamar todo mundo para a mesa e orquestrar isso. E por que é que não fazem? O que é que atrapalha? Quem é que está acima disso que diz, não, peraí, não mexe nesse lixo que esse lixo é meu? Você viu aquele livro que é Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem é que é o dono do queijo aí? Aí, na verdade, é o seguinte, as pessoas ainda não definiram quem é queijo, quem é o dono e quem é que pegou o queijo. Esse é o grande problema. Eu falo para todo mundo, Jonas, eu tenho como formação, eu era mecânico de avião. E ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de reviver algum desses meus dias, muito emocionante para mim, que foi na ETEC Santos Dumont. Eu, como mecânico de avião, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo. Eu fui criado na Prainha, um bairro carente aqui da cidade. Através do curso de manutenção de aeronaves, fui para a Grécia, passeava em Paris como quem vai aqui para as barcas. Se fosse hoje, você receberia um Bolsa Família, não ia ser mecânico de avião nunca. Tá? Então, quando nós fomos para lá e tivemos essa oportunidade, a aviação me deu essa oportunidade. Hoje, como presidente de uma cooperativa de catadores, eu falo com prefeitos, com secretários, eu falo com governadores de outros estados, com diretores de multinacionais, por conta do resíduo. E o que a gente tem falado é, quem é que nasceu dizendo, eu quero ser catador de lixo? Difícil, Ninguém nasce para isso. Todo mundo fala, eu quero que meu filho seja um médico, um advogado, um doutor. Só que hoje a questão de resíduos, ela é extremamente técnica. Eu não posso mais tratar o material reciclável, o resíduo, como lixo. E a gente até coloca que na história do lixo, na época medieval, como é que você sabia se uma cidade, uma pessoa tinha posse? Era o lixo que ela depositava na sua praça. A cidade, então você chegava, você via aquela quantidade de lixo, ela era uma cidade rica. Com a peste, tiveram que colocar no cantinho da cidade.
Por isso que os aterros sanitários, os lixões, são afastados. Você quer ver se mudou muito da sua casa? O lixo que as pessoas produzem a partir daquilo que eles não querem mais, e por definição, lixo é aquilo que não me serve, mas quando serve para outro... Posso contar uma historinha aqui? Pode. Na eleição para prefeito de São Paulo, em 1985, havia um candidato que estava pontuando nas pesquisas, e esse candidato passava como ajudador dos pobres. Ele que ia ajudar o pobre, ele que ia resolver o coisa do pobre, ele que era... E o outro candidato que ganhou a eleição, que era o Jânio da Silva Quadros, ele já tinha sido presidente, renunciado e tal, a equipe daquela época, em 85, foi à casa do candidato que estava pontuando na frente para ganhar a eleição e abriram os lixos dele que estavam em frente à casa. Olha, você me lembrou isso agora. E lá tinha a garrafa de uísque importado, lá tinha lata de coisas importadas, lá tinha... Olha aqui, ó, ele fala que vai defender o pobre, olha o uísque que ele bebe, no programa de televisão, em 85. Olha aqui o que ele come e tal. E o cara perdeu a eleição. Então, Jonas, que o lixo, já naquela época, indicava quem era a pessoa. Não era o que ele falava na televisão, era o que ele era dentro de casa. E aí, quando você tem as pessoas fazendo esse tipo de atividade, é só você olhar a sua casa. Onde você coloca o lixo? No meio da sala, ou coloca no cantinho do apartamento, ou coloca no quintal, lá no cantinho? No cantinho. Então, todo mundo esconde. E aí, o que a população não vê? Que quando ele sai para trabalhar, ou ele ou alguém da casa coloca o lixinho lá na frente. Ele não vê o caminhão passando com essa quantidade de material. E quando o caminhão passa andando bem devagarinho, ele reclama porque atrapalha o trânsito. Exatamente. Faz barulho. Então, isso tudo tem que ser orquestrado por quem? Infelizmente, nós não encontramos pessoas capacitadas para resolver o problema, que é um conjunto de coisas. Se nós pegarmos a coleta seletiva, tem o viés da educação, que seria a Secretaria de Educação. Nós temos o viés da saúde, nós temos o viés da ação social, nós temos o viés financeiro, nós temos o viés do desenvolvimento econômico, nós temos o viés da Secretaria de Governo. Só que isso tudo quem orquestra? Normalmente o prefeito. O poder público. O prefeito. O prefeito chama a sua equipe. Com tantos problemas que ele tem na cidade, lixo só é mais um. E lixo para ele não é problema. Para ele só é quando a empresa de coleta de lixo... Ele paga alguém para cuidar disso. Exatamente. E quem está fazendo coleta paga de lixo? Paga alguém para cuidar do problema. As pessoas, por exemplo, a gente faz algumas coletas em condomínios, e aqui eu aproveito o programa para dizer, a Cooperbem não fará mais coleta em condomínios, tendo em vista que agora nós temos uma lei municipal que coloca que os condomínios façam a separação do material e destinem às cooperativas. Eles têm que entregar. Eles têm que entregar. Como? Se não entregar? Uma multa. O catador vai atrás? Não, nós não vamos mais. Nem o catador? Não. Regularmente, dentro de uma cooperativa, da Cooperbem especificamente, nós não vamos mais. Marcelo, o tempo judia muito da gente aqui, né? Nós estamos chegando bem ao finalzinho do programa. Eu queria que você dissesse o seguinte, de tudo isso que nós colocamos, qual é a solução e onde está a curva do rio? Sabe o que é a curva do rio? Sei. Onde tudo enrosca? Jonas, eu trouxe aqui, nosso município é um dos felizardos de termos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, com a lei número 3996. Aqui no item 7, entre todas as coisas boas que nossa lei tem, está aqui. Qualificar e cadastrar os catadores e carrinheiros que atuam no município. Contratar as cooperativas de catadores existentes no município, objetivando viabilizar a criação de novas cooperativas. Estimar custos com a coleta. E o sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular, que é a prefeitura. Quer dizer, já tem a lei, só falta colocar em prática. Mas a lei é de 2012, até hoje... É recente, 2012. Mas se nós... A Constituição de 88 não está totalmente promulgada ainda. Exatamente. Então, 88. Isso é 12, tá? Então, o que a gente está colocando? Só que sabe qual é a diferença da Constituição para o que nós temos dessa lei? O lixo hoje é um dos principais problemas dos municípios. Eu também acho. A maioria dos municípios... E não só dos municípios, das pessoas, dos seres humanos do Brasil todo. E a maioria dos municípios gasta mais para destinar o resíduo do que com educação, do que com saúde. E um detalhe, como o lixo é um problema sério para o cidadão, ele tem que ser mantido o serviço. Muito bem. Aqui existe censura. A censura chama-se tempo. O tempo passa, meu amigo Marcelo. Muito obrigado. Gostei demais da sua explanação. Quero que você volte, que
você continue aí com essa sua luta e conte comigo para o que você precisar. Agora você tem 1 minuto para fazer o seu comentário final e se despedir de quem está assistindo o programa e prometer que volta, né? Olha, eu vou deixar aqui uma pitadinha de coisa legal. Nós estamos já em fase final com as ABS e a Prefeitura aqui do Guarujá, para que a gente consiga implantar o programa de coleta seletiva, ou pelo menos a aquisição dos equipamentos e a estruturação para melhorar o nosso serviço. Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro, onde nós temos uma das filiais do nosso trabalho, para vocês terem uma ideia, a economia solidária lá é muito forte a agricultura. Aonde se imaginaria uma cooperativa ter o seu laboro registrado por QR Code? Né? Para quem não conhece, o QR Code possibilita você ter várias informações dentro dele. Entre elas, a pessoa que está contribuindo para aquele agricultor familiar, poder olhar lá e saber quem é a família, o que ela faz, quantos são, qual a sua renda média, para onde foi o seu material, qual a origem desses seus produtos. E em breve, então, nós estaremos aqui para trazer mais informações sobre o novo processo de coleta seletiva. Bom, e a todos, muito obrigado, a todos que nos apoiam, e a minha mãe, que há 2 semanas teve um infarto, está lá, graças a Deus, se recuperando. Ju, muito obrigado pelo apoio que você me dá e pelos dias que a gente fica aí. É isso aí, um beijo no coração da mamãe do Marcelo, que passa por esse problema, mas com certeza logo, logo estará aí recuperada e pronta. Muito obrigado, foi uma honra muito grande receber aqui o Marcelo Mello, com a sua facilidade de comunicação, com a sua articulação, com a sua inteligência, ele que é um mecânico de avião, olha, isso eu fiquei sabendo agora, e hoje trabalha aí desse importante segmento da sociedade, que é o segmento da reciclagem. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.